Oi, gente, vamos resolver agora um exercício sobre a terceira lei de Newton, né? Então, nós temos o seguinte, nós temos um sistema formado por dois blocos A e B que estão em contato, né? E sobre eles age uma força aplicada, ok? Então, essa força age sobre o bloco A e movimenta todo o sistema, né? Então, nós temos a aceleração do sistema aqui, horizontal para a direita. Tá? A gente vai considerar que essa superfície não tem atrito, né? E essa força, ao empurrar A, empurra o bloco B também. Então, o que acontece? O bloco A empurra o bloco B e o bloco B empurra o bloco A de volta. Tá? Então, o exercício diz o seguinte, na figura, uma força horizontal constante FAP, de força aplicada, né, de módulo 20 newtons, é aplicada ao bloco A de 4 kg, que empurra o bloco B de 6 kg. Os blocos deslizam sobre uma superfície sem atrito ao longo do eixo X, né, uma superfície horizontal sem atrito. Qual é a aceleração dos blocos, ou seja, a aceleração com que todo o sistema se movimenta, e qual a força exercida pelo bloco A sobre o bloco B, ok? Vamos aos poucos aqui, né? Que tem alguns conceitos bem específicos aí da terceira lei de Newton que a gente vai discutir aqui. Então vamos lá, na letra A, quero saber a aceleração do sistema. Para eu saber a aceleração do sistema, eu preciso saber quais forças estão atuando sobre esse sistema, né? Horizontalmente, eu só tenho a força aplicada, porque não existe atrito entre a superfície e os blocos, né? E verticalmente, eu tenho a força-peso de A, a força-peso de B, né? E também a normal para cada uma delas, porque os dois blocos estão sobre uma superfície. Aqui eu não tenho aceleração vertical. Isso quer dizer, desculpa, isso quer dizer que o peso de A se equilibra com a normal dele, enquanto o peso de B se equilibra a normal dele, ok? Então o que nos interessa aqui são as forças que atuam com relação aqui ao eixo X, né? Porque a direção que o nosso sistema tem aceleração. Então, eu vou partir do somatório das forças em X, que vai depender da massona do sistema e da aceleração desse sistema. Por que depende da massona do sistema? Né? Porque depende da massa de todos os corpos que estão envolvidos nesse sistema. A massa de A e a massa de B. Né? Então, em X, nós só temos a força aplicada, né? As massas são massa de A mais massa de B vezes a aceleração do sistema. Então, para calcular a aceleração do sistema, pego o módulo da força aplicada, 20 newtons, e divido pelo somatório das massas, 4 mais 6, que dá 10 kg. Né? Então, a aceleração vai ser força aplicada, que é 20 newtons, massa de A mais massa de B. Então, a aceleração do meu sistema vale 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tranquilo? Até aqui tranquilo, né? Nada do que a gente já não tenha feito em todos os exercícios passados, ok? Agora, vamos descobrir aqui, né? Vamos entender, não descobrir, que a gente não descobre nada, né? Vamos entender o que está acontecendo na letra B. Na letra B, o exercício quer que eu determine o módulo da força que A exerce sobre B. Para isso, vamos pensar aqui rapidinho comigo, né? Se eu empurro a parede, né? Eu vou aplicar uma força sobre a parede. O módulo dessa força vai depender, né, e a aceleração que esse sistema vai ter, né, vai depender da força que eu aplico, claro. E eu quero saber, depende da minha massa ou da massa da parede que eu vou aplicar?
força. Né? Vai depender da massa do corpo que vai sentir essa força. Né? Se eu quero empurrar uma mesa, se essa mesa tiver mais massa ou menos massa, isso é que vai dizer se eu tenho que aplicar mais ou menos força, né? Para que essa aceleração seja mantida, enfim, né? Seja aqui de 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Não depende da minha massa. Se a minha massa aumenta ou diminui, não faz diferença na força que eu vou aplicar. Né? Ou seja, se o bloco A está aplicando uma força sobre B, para provocar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né, quer dizer que o módulo, né, a intensidade dessa força vai depender dessa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e da massa do bloco B. Não importa se o bloco A tem mais ou menos massa, o que importa para eu saber o módulo da força que eu tenho que fazer para empurrar o outro corpo é a massa do outro corpo, não do meu corpo. O que isso quer dizer, professora? Né? Por que você está dando tanta ênfase nisso? Por quê? Quando eu vou resolver a letra B, eu tenho o quê? Da segunda lei de Newton, né? Que a força resultante, aqui nesse caso eu só quero saber a força que A aplica sobre B, é massa vezes aceleração. Mas eu tenho duas massas. E agora? É 6 ou é 4? É massa de B ou massa de A? Então isso tem que ficar claro. Se eu vou empurrar uma mesa, a força que eu vou aplicar sobre ela não depende da minha massa, mas sim da massa da mesa. Então, se o bloco A vai aplicar uma força sobre o bloco B, a intensidade dessa força não depende da massa do bloco A, mas sim da massa do bloco B. Então, vai ser massa de B vezes a aceleração que o sistema já tem. Então, quer dizer que o módulo dessa força vai ser massa de B, que é 6, vezes a aceleração do sistema. Isso quer dizer que o módulo da força que o bloco A exerce sobre o bloco B vale 12 newtons. Beleza? Isso tem que ficar claro, gente. Na terceira lei de Newton, a gente sempre tem que levar em consideração que a intensidade da força aplicada, a força que eu preciso fazer para empurrar ou puxar alguma coisa, e essa coisa vai me empurrar ou puxar de volta, a lei da ação e reação, só que a força que eu vou aplicar sobre o outro corpo depende da massa do outro corpo, e não do meu corpo que estou fazendo força, beleza? É isso que quer dizer quando a gente diz que a terceira lei de Newton fala da interação entre dois corpos, Um corpo aplica uma força e esse outro corpo aqui reage, com uma força de mesma intensidade da força aplicada sobre ele, mesma direção, mas no sentido oposto. Beleza? Tchau, tchau, gente!